Almeida, o doce nome de Estrela do Interior, não deve fazer-nos esquecer a vocação bélica deste lugar. Até ao final do século XIII, este povoado pertenceu ao Reino de Leão, ou seja, Almeida era e foi leonesa durante muitos anos após a fundação de Portugal. Foi Dom Dinis quem trouxe este planalto beirão para o lado de cada fronteira. Vila muralhada primeiro, praça de guerra depois. Almeida foi durante quase 6 séculos uma das povoações de referência na defesa da integridade de Portugal. Não venceu sempre, mas a independência nacional é em muito devedora às gentes de Almeida e às sucessivas gerações de engenheiros militares que aqui foram apurando ao longo de séculos a arte das fortificações. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Estamos a 3 quilómetros da Vila Praça Forte de Almeida e foi aqui, nesta ponte sobre o rio Coa, que os portugueses venceram um combate importante com os invasores franceses em 1810. Precisamente a 24 de julho de 1810, portanto já durante a terceira invasão francesa, a praça estava preparada, os franceses já tinham tomado Cidade Rodrigo, sabia-se que vinham a caminho. A ideia era que as tropas em Almeida retardassem o mais possível o atravessamento do Coa. Esta ponte é extremamente importante, até por vezes é chamada da Ponte Grande sobre o Coa, porque é a principal passagem. Era preciso empatar os franceses para dar tempo de preparar as linhas de torres e de acabar o abastecimento da Praça de Almeida. Portanto, as tropas portuguesas e inglesas, as tropas do lado de cá, do nosso lado, conseguiram repelir as tropas francesas. Quantos homens estavam envolvidos? Pensa-se que há volta de 9.000 do lado francês e há volta de 6.000 ou menos do lado português. Isso é valente. Sim, era uma questão de vida ou morte. É um dos acontecimentos que todos os anos, ainda hoje, se celebra no último fim de semana de agosto, em Almeida. Todos os anos há uma fortíssima festa, que leva 3 dias, em que se recriam esses acontecimentos de 1810 e começam, de facto, nessa vitória do lado português. São um conjunto de festas e de reconstituições históricas que envolvem toda a comunidade e que, inclusivamente, traz espanhóis, que fazem de espanhóis, e vêm franceses para se vestir de tropas francesas. Eu perguntava quem é que quereria fazer de francês nessas recriações. Pois, parece que só mesmo os franceses, portanto vêm até os franceses. As pessoas levam isto bastante a sério e reproduzem o mais fielmente que conseguem, inclusivamente com tiros verdadeiros, salvo seja. Com pólvora seca, claro. Naturalmente, e de mosquete, e portanto fazem uma reconstituição que mobiliza toda a comunidade. Mobiliza Isso é não muito... só as pessoas em Almeida, mas em toda a região e até pessoas que vêm de fora, de propósito, para assistir a essas festas, que são umas festas locais, mas que no fundo têm um sentimento e um sentido mais alargado, nacional. Coisas não correram bem, os franceses não puderam passar, quer dizer que ficaram por aqui. Ficaram por aqui e, como é óbvio, eles não podiam... Mas recuaram ou não? Recuaram um pouco, mas recuaram para preparar o cerco à Almeida.
porque eles não podiam avançar sem tomar Almeida, porque isso significava que à retaguarda iam ter sempre um ponto forte que os podia atacar. E, portanto, começam a fazer os trabalhos do cerco. Envolvem escavações, obras de engenharia, obras de preparação e sabemos que a 15 de agosto eles começaram a escavar a primeira paralela, uma espécie de trincheira à roda da praça, onde eles se escondem e montam baterias para atacar a praça. Começaram, 10 dias depois, mais ou menos, 24 de agosto, creio, a montar a segunda paralela, mas aí eles já não conseguiram acabar sequer a segunda paralela, porque a Praça de Almeida, que estava bem equipada e preparada e já estava à espera, como é evidente, bombardeava os franceses e impediu, efetivamente, os franceses de concluírem os trabalhos de cerco. Mas 2 dias depois as coisas, de facto, não correram bem mesmo. Eram 6 da manhã, do dia 26 de agosto de 1810, quando os franceses, a partir da primeira paralela, bombardearam Almeida. As pessoas vão acordando, assim, bombardeadas, com som, preciso imaginar o som, o cheiro. O susto? O susto, mas estão a ser bombardeadas o dia inteiro, até às 19 horas. Portanto, já quase ao fim do dia, mas ainda com luz, uma dessas bombas, chamamos assim, caiu no pátio do castelo, um dos pontos mais altos de Almeida. Ora, o pátio do castelo servia como grande armazém de pólvora. Portanto, o paiol maior explodiu. O castelo explodiu tudo. A expressão que muitas vezes que a documentação da época usa é a vila voou. De tal forma voou que voou, o castelo desapareceu, ficaram as fundações, a igreja, a matriz, e há relatos de que ficaram com telhado apenas 6 casas. Portanto, houve uma destruição, obviamente, houve uma mortandade, inclusivamente os próprios franceses que estavam do lado de fora foram atingidos, porque nesta explosão voaram, literalmente, pedras, canhões, pedaços de coisas. Foi um estrondo brutal, que nós dificilmente conseguimos imaginar, que se ouviu na Guarda, que se ouviu em Ciudad Rodrigo, que fica quase a cerca de 40 quilómetros, e ouviu-se um barulho medonho. O ajudante de campo do Massená estava em Ciudad Rodrigo e descreve o susto e ter ouvido a explosão, e diz mesmo, ouvi a explosão e soube depois que tinha sido da Praça de Almeida, a Vila de Almeida, a saltar. Vamos ouvir exatamente o que é que ele disse. A 26 de agosto, ao cair da noite, ouviu-se uma terrível explosão. A terra tremeu. Julguei que a casa ia desmoronar-se. Era a fortaleza de Almeida, que acabava de ir pelos ares em virtude da explosão do enorme armazém de pólvora. Embora Ciudad Rodrigo fique a meio-dia de viagem daquela praça, o choque foi profundamente sentido. Pode imaginar-se por isso o efeito que produziu em Almeida. Esta desgraçada praça foi totalmente destruída, ficando apenas 6 casas de pé. Morreram 600 homens da guarnição e houve um grande número de feridos. 50 franceses envolvidos nos trabalhos do cerco foram alcançados pelos estilhaços das pedras. Entre as praças de guerra portuguesas, este desastre foi o mais dramático, mais brutal e quase ridículo, não é? Porque, na verdade, foi uma circunstância quase... Sim, não houve propriamente mérito. Foi um acidente que aconteceu. Saiu a sorte grande ao general que comandava as tropas francesas. Sim, não precisou de trabalhar mais, apenas ficou à espera de conseguir tomar. Mas as coisas não foram assim tão simples. Isto aconteceu ao fim do dia 24 de agosto e o comandante da Praça de Almeida recusou render-se, mesmo apesar de todo o desastre. E só às 9 da manhã do dia seguinte, 27 de agosto, é que ele envia um emissário para conversar, para entrar em conversações e em negociações, mas o general francês não aceitou os termos e só ao fim do dia 27 de agosto é que a praça finalmente aceitou render-se, dada a completa inoperacionalidade. Era impossível conseguir fazer qualquer frente. Mas é de sublinhar a valentia desta gente que realmente, mesmo depois de terem visto a sua vila, a sua fortaleza desfeita, não é? Com problemas, porque as tropas francesas a tentarem aliciar os portugueses, a passarem de lado. Portanto, é uma situação política complexa neste momento na Europa e, portanto, foi uma situação dramática, mas, de facto, Almeida não se rendeu de imediato. Só se rendeu quando não conseguiu mesmo evitar. Foi a última vez que Almeida se bateu
pela independência de Portugal. Mas há que dizer que durante séculos, antes de 1810, Almeida foi uma presença importantíssima para defender as fronteiras de Portugal. Almeida era uma vila que pertencia ao Reino de Leão, numa altura em que a Espanha ainda não existia, não estava unificada. E a fronteira entre o Reino de Leão e o Reino de Portugal era justamente a linha do rio Coa. Só no reinado de Dom Dinis, com a assinatura do famoso Tratado de Alcanices, em 1297, que se fixou a atual fronteira tal como ela existe até hoje. Praticamente. E é por isso que nós dizemos que é uma das fronteiras mais antigas da Europa, ou a mais antiga da Europa. Portanto, século XIII, mesmo no final do século XIII. Então, Portugal incorporou uma série de vilas que pertenciam ao lado de Leão. Não foi só a Almeida, então, mas a Almeida está aqui. Contas, Margarida, se bem estou a compreender, Almeida foi leonesa. Sim. E outras vilas, como está a dizer aqui da Raia, Beirã, durante os primeiros 150 anos do Reino de Portugal. Mais ou menos. Sim. Temos a certeza que em 1217 Almeida existe como castelo. Portanto, o Reino de Leão tinha aqui Almeida e outras vilas. Mas, de facto, esta posição era de tal forma importante que o Dom Dinis conseguiu anexar toda esta zona de Ribacoa. É uma zona muito específica, não é? É uma zona muito específica e que vai desde o Rio Douro, na verdade, porque o Coa deságua no Douro, até ao Concelho de São Galo. E é uma zona que nós chamamos aqui de Raiana, da Raia, que é uma entidade, as pessoas reclamam essa identidade, até porque é uma entidade também geográfica. Se nós repararmos, nós temos aqui um vale, parece que estamos no meio das serras, mas não, este vale está cavado, mas quando nós subimos, temos uma zona alta, mas planáltica, com uma ótima visibilidade. Quando nós subimos em Almeida é muito fácil ver Espanha e perceber se vem lá alguém ou não. Vamos até ao castelo, que é o ponto mais alto. Sim, quase 800 metros de altitude. Quase 800 metros de altitude. Vamos até lá para perceber exatamente o horizonte que alcança a Praça Forte de Almeida. Isto é o que resta do castelo. Bem, ou seja, não é o castelo, são os vestígios do castelo já com escavações feitas. Portanto, significa que não se via, que há 50 anos ou 60 não se via nada. Mas ainda se pode reparar ali no fosso, portanto, isto é a zona do fosso, nós estamos exatamente em cima de um torreão do castelo medieval manuelino e vemos ali aquele desalinhamento de pedras, quase que faz um degrau na escarpa do fosso. Sim. É fruto da explosão naquele final de dia de 26 de agosto de 1810. Realmente foi brutal, quer dizer, basicamente o castelo foi pulverizado. Completamente, isto ainda é uma área muito razoável. E onde é que estava o paiol? O paiol era aqui, ocupava este espaço quase todo. Os armazéns e os armazéns de pólvoras, os armazéns de armas, ocupavam todos os 4 lados, deixando apenas livre o pátio central. Portanto, o que nós temos aqui... É uma bomba relógio. Uma bomba. Isto em 1810 já não era o castelo medieval, já tinha sofrido modificações, já a torre de homenagem já não existia, portanto, não era exatamente o castelo que nós vemos no Duarte de Armas. Portanto, como sabemos, o Duarte de Armas era um escudeiro do rei Dom Manuel, era um desenhador que visitou todos os castelos da fronteira e desenhou-os para que o rei ficasse com um retrato e com a representação e com o levantamento de todos os seus castelos do extremo, as fortalezas do extremo, como diz o livro. E Almeida tem dois belíssimos desenhos, 2 vistas e a planta do castelo também, com medidas inclusivamente. Em 1810 já não é exatamente esse castelo do início do século XVI que o Duarte de Armas desenhou, que por sua vez já não é o castelo medieval que o Dom Dinis encontrou e que mandou fazer melhoramentos. No reinado de Dom Manuel, este castelo teve obras importantes porque o castelo alto da época medieval, do século XIII, o castelo alto com uma enorme torre de homenagem, já não defendia convenientemente as novas táticas de guerra, os novos tipos de armas, a maneira como os exércitos se movimentavam.
é que a partir de meados do século XV entram em cena, crescentemente, as armas de fogo. E, portanto, a própria arquitetura militar vai mudando. Acredita-se que o torreão redondo consegue responder melhor ao impacto da artilharia de fogo, porque não tem ângulos retos que se quebrem com facilidade, não tem arestas. E, portanto, há aqui uma espécie de um princípio de ricochete que é esperado. Claro que eles depois, umas décadas mais tarde, vão chegar à conclusão que isso também não serve de nada, mas não nesta fase. Então, se bem compreendo, em 1810, o castelo desapareceu. Grande parte da vila ficou destruída. O que vemos hoje é uma reconstrução de Almeida do século XIX. Sim, em grande parte sim, mas não podemos esquecer que as paredes ficaram. Agora, os alicerces das casas, não é? das casas e, portanto, em termos de alguns edifícios, não ficaram rasos como o castelo. O castelo foi, sem dúvida, o castelo e a igreja matriz, que se situava mais ou menos onde está a Torre do Relógio e o cemitério velho, ficaram em escombros. Mas a maior parte das casas ficaram sem telhado. Não quer dizer que há um ou outro edifício não tenha resistido em termos de paredes estruturais, de paredes mestras. Obviamente tiveram obras de coberturas, obras de soalhamento, obras de molduras de portas e janelas. Muita gente saiu de Almeida nessa altura e houve a preocupação mais imediata do governador foi repor a eficácia militar da praça, minimamente. Claro. A cintura abalortada resistiu, mas ficou muito afetada. E, sobretudo, esta frente voltada ao Coa ficou muito arruinada. Há uma campanha de obras que começa praticamente em 1812 e que dura todo o século XIX, com altos e baixos, até porque depois temos as guerras liberais, que tiveram também a guerra civil. E onde novamente Almeida foi palco de disputa de ambas as partes, os absolutistas e os liberais. Exatamente. Mesmo estando tão fragilizada. Exatamente. Só estabilizou nesse sentido já na segunda metade do século XIX. Para percebermos bem o desenho de Almeida, que realmente de dentro da vila é difícil compreender, só de cima, não é? O ideal era irmos até ao Museu Militar de Almeida, onde existe uma maquete que lhe vai permitir explicar-nos exatamente o que é que se passou, onde, o que é que foi reconstruído. Vamos até lá? Cá está a prometida maquete, Margarida. Nós estamos no interior da fortaleza de Almeida. É a representação do que resta hoje da praça, depois da explosão. A antiga vila medieval organizava-se nesta zona. Vemos os vestígios do castelo. Esta representação dos muros brancos aparece um pouco por todo o lado. De certa forma dão conta de coisas que não foram acabadas, que não foram reconstruídas, que não foram ocupadas de novo. Toda esta zona tem muito poucas habitações. A zona ao pé do antigo castelo, não é? A zona ao pé do antigo castelo e da antiga igreja. A vila, que passou a ser portuguesa no século XIII, era uma pequena povoação que tinha o seu castelo. E a vila que é representada em 1510, por volta disso, por Duarte de Armas, no tempo do reino de Dom Manuel, já estava em crescimento. A vila estava em paz e assim esteve até 1640. 1640. Nós sabemos que 1640 é a data da restauração da independência de Portugal. Mas em 1580, o Filipe II de Espanha, através do seu braço armado Duque de Alba, torna-se Filipe I de Portugal. E Almeida está junto a uma fronteira que, a partir desse momento, não é utilizada. Exatamente. Portanto, nem convinha mexer-lhe. Exatamente. Não é? Aliás, todas estas fortificações, que foram algumas delas foram beneficiadas no reinado de Dom Manuel, não tiveram mais obra nenhuma de manutenção até 1640. De modo que em 1640 não havia em toda a raia portuguesa nenhuma fortificação capaz de se defender. Os cuidados de fortificação tinham ficado restritos às zonas costeiras,
sobretudo às barras dos rios. Porque Portanto, na Lisboa, perspectiva... Setúbal, Porto, Minho e Algarve. Exatamente, porque na perspectiva do rei da União Ibérica, os inimigos só podiam vir do mar, já não de terra, teriam que passar os Pirineus para atravessar para o lado da Península Ibérica. Só depois da aclamação é que se pensou, bem, agora temos que nos defender. E começa Porque eles vêm aí outra vez. Claro, são organizadas estruturas políticas, nomeadamente o famoso Conselho de Guerra, para decidir como é que nós vamos fortificar rapidamente as principais entradas da Raia. E foi aí que realmente houve a escolha, no caso da Zona da Beira, a escolha recaiu em Almeida. E a partir de 641, 42, começa-se a definir o perímetro que devia ser fortificado. Quando se decide fazer uma fortificação desta magnitude, há que decidir primeiro qual é o espaço, qual é a área. E o que foi decidido foi cercar toda a povoação, incluindo algumas zonas que, entretanto, já tinham crescido, nomeadamente a zona ali do convento, de um convento feminino que foi transformado mais tarde em quartel, e, inclusivamente, houve algumas expropriações. Em todo o caso, Margarida, por mais eficaz que fosse esta máquina de guerra, para usar a sua terminologia, não posso deixar de, como civil e como não investigadora em máquinas de guerra nem em arquitetura militar, não posso deixar de olhar para esta vila e ter uma sensação de claustrofobia. É como se, de alguma forma, esta fortaleza magnífica, é um facto, mas a confinasse, a impedisse de crescer, não é? E foi isso que aconteceu. Até porque Almeida viveu em paz por volta, pelo menos, mais de 200 anos ou mais. Entre finais do século XIV e meados do século XVII. A vila cresceu e era uma vila próspera. E, portanto, a vila foi cortada, foi selada. Toda a parte, aquilo que nós chamamos esplanada. Esta zona à volta da praça tem que ficar limpa de construções, árvores e culturas, para não condicionar a visibilidade e o próprio alcance do tiro. A partir do momento em que se decide transformar a Almeida numa praça de guerra, ocorrem muito mais militares. E, portanto, os militares precisam de ser alimentados, os militares e os animais. Temos que pensar também que... Cavalos, alimentação, munições, armas. É preciso acondicionar e organizar essa guarnição e articulá-la com os civis. E os civis sofreram imenso. Portanto, a população viu as suas casas requisitadas, casas, culturas... E, portanto, queixavam-se imenso. A autoridade civil da vila ficou subordinada ao governo militar. Apresenta-se a Vossa Majestade a grande desordem com que a província da Beira se toma pelos oficiais da guerra o pão das tulhas a seus donos, sem intervenção alguma das justiças e sem mostrarem as ordens, que dizem que para isso levam dos governadores das armas e vedores gerais, procedendo neste particular com tão absoluto poder e tal rigor que rompem as portas dos celeiros e levam o pão que acham neles sem conta nem medida, e as mais vezes sem estar seu dono presente, indo as coisas de maneira que só aquele que lhes dá dinheiro livra o seu pão e o que o não faz o perde. Tudo indica que foi entre 1643 e 1644 que se deu início à construção do perímetro que nós agora podemos ver. Primeiro, construiu-se o perímetro principal, o perímetro magistral, em terra. Em terra? Em terra. Ai, não é a primeira pedra e depois é que não, se enche? Não. Primeiro define-se o alinhamento. A terra tem um conjunto de preceitos técnicos. Geralmente há um princípio teórico ótimo que é escavar o fosso e com a terra do fosso construir o baluarte em terra e depois ele é revestido. A pedra, a cantaria, mais tarde. Portanto, quando se fala ficou pronta, ficou apta a funcionar, ficou cerrada, nós muitas vezes não sabemos se é só a parte em terra, se é a parte também nos revestimentos. Durante os 28 anos de guerra que seguiu à restauração do Reino de Portugal, a fortificação foi sendo desenhada e construída. Não aconteceu tudo de uma vez, houve muitas hesitações, porque o primeiro desenho, a primeira planta que documenta Almeida só data de 1736. E, portanto, é a partir daí que nós sabemos que estas obras externas já estavam concluídas. Uma das especificidades da Almeida, e é por isso que ela apresenta que as pessoas tanto gostam da ideia de estrela, é apresentar os baluartes e as cortinas, portanto, as distâncias entre cada um dos baluartes com iguais dimensões.
É isso que lhe dá este esta equilíbrio, não unidade. é? Na verdade, ela não é um hexágono rigoroso, ela não sequer é completamente plana. Esta zona é mais alta, precisamente onde antes existia o castelo, mas ela parece muito regular. É a fortificação portuguesa que se aproxima mais dessa regularidade. A engenharia militar, já desde o século XVI, que utilizava o terrapleno para construir fortificações mais resistentes à artilharia de fogo, porque amortece o impacto. Mais do que a pedra, não é? Sim, até porque estamos a falar de espessuras completamente diferentes. Portanto, aquilo que nós chamamos muralha, não é, e o baluarte são construídos em terra e só depois são revestidos em pedra. Ao longo de 150 anos, foram mais de 30 os engenheiros envolvidos no projeto e na construção desta fortaleza. Há aqui uma fase de investimento que é a definição dos perímetros e a construção do perímetro principal. E aí, de facto, Portanto, o primeiro grande desenho. Exatamente. E aí há engenheiros, há um engenheiro francês, há depois também engenheiros portugueses, mas sabemos também que outros militares, oficiais superiores, tinham uma palavra a dizer sobre a definição da fortificação. Portanto, nós não podemos apenas dizer, muito bem, este perímetro foi desenhado por este engenheiro, mas temos que pensar que... Era uma equipa, não é? Exatamente. Por outro lado, nessa altura, houve a preocupação de tentar formar rapidamente engenheiros portugueses. E em 1647 sabemos que estava em funcionamento em Lisboa, numa primeira fase, a aula de fortificação e arquitetura militar, em que um cosmógrafo, o Luís Serrão Pimentel, foi nomeado como engenheiro-mor e começou a lecionar e tentar formar engenheiros portugueses. Na verdade, na geração seguinte, nos anos 1660, nós já vemos nomeado aqui para Almeida Jerónimo Velho de Azevedo. E quando ele é nomeado com a incumbência de ler fortificação. Portanto, há também a preocupação que nas várias praças os próprios engenheiros pudessem treinar outros sujeitos a aprender fortificação e temos aqui um embrião, ou mais do que um embrião, de uma escola de engenharia militar em Portugal. E a maior parte dos engenheiros que saiu da aula de Lisboa foi lançado, muitas vezes, noutras províncias militares, que era assim que se chamava, quer no Alentejo, quer aqui na Beira, e também no Minho havia outro engenheiro francês, Michel Lescol, que dava aula e que ensinava fortificação. Margarida, é curioso que o coração da Vila de Almeida, hoje, aqui está a Câmara Municipal e aqui está o Tribunal, tenha sido, tanto quanto sabemos, sempre o coração da Vila de Almeida, não obstante a quantidade de transformações que esta povoação sofreu ao longo dos séculos e que a Margarida nos esteve a explicar. É verdade, é alguma coisa de espantoso. Nós viemos da Rua Direita até ao século XVI, XVII, esta era a Praça do Pelourinho. Na proximidade estava também a Casa da Câmara, aqui atrás, Telheiros de Mercado, era o centro da vila. Era uma zona importante do ponto de vista da autoridade, mas também do comércio. E quando a vila se torna praça de guerra, este espaço aos poucos vai sendo apropriado pelos militares. E, na verdade, esta rua que atravessa a praça está a ligar as duas portas da fortaleza. As portas de Santo António e as portas de São Francisco. Este é um eixo principal. À medida que a fortaleza vai sendo construída, outros equipamentos eram necessários. A vedoria e o hospital militar, que correspondem ao espaço do tribunal hoje. E parte do quartel e do hospital, de facto, já foram destruídos depois de 1810. E a Câmara? Quando é que assume esta feição? A Câmara atual, o edifício? A Câmara atual é o último equipamento militar a ser construído. Ele corresponde ao corpo da guarda principal, quase como uma guarda de honra, e estava em frente da Casa do Governo. Portanto, o centro civil da cidade foi-se transformando no praça
de armas principal. E é assim que aparece nos desenhos. No entanto, este edifício só foi projetado em finais do século XVIII e corresponde a uma espécie de pedra de fecho da lógica da Praça de Guerra. Corresponde ao corpo da guarda principal e é, de alguma forma, representativo do poder da praça. É uma espécie de um cenário. Exatamente, tem um caráter a cênico. guarda, exatamente. Curiosamente, mais tarde, ao longo do século XIX, ele tornou-se a Casa da Câmara, os Passos do Conselho, quase regressando à função original. É o espaço principal da Vila e Praça da Almeida. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.